Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Iraide Pita e este é o canal Frutificai. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra a respeito de obediência. E nós vamos perceber quanto esse ensino do Senhor, o quanto esse ensino do Senhor é capaz de abençoar a minha vida e a sua vida, ou ainda o que é pior, o quanto a falta da obediência a este ensino do Senhor, ao ensino do Senhor de modo geral, acaba muitas vezes prejudicando as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que está descrito, a princípio, no livro de Deuteronômio, no capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 15 ao versículo 20, onde diz assim a palavra do Senhor: Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porá sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongues os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Esse foi o ensino dado pelo Senhor aos seus filhos em Deuteronômio, quando as bases sobre a vida, o ensino para que o governo da vida fosse conduzido, estava sendo estabelecido pelo Senhor. E aí nós vamos, à luz desse texto, analisar a vida do rei Salomão. O rei Salomão, que é um dos reis que mais recebeu do Senhor destaque na sua palavra, pela sua sabedoria dada por Deus, por aquilo que recebeu do Senhor para que pudesse também nos ensinar. E nós vamos perceber como este homem, que era tão sábio, infelizmente acaba deixando que os seus desejos, as suas vontades, dirija a sua própria vida. Ao contrário do que dizia a palavra do Senhor, ele deveria ser conduzido pelo ensino da palavra de Deus, foi o que disse para nós o versículo 20 de Deuteronômio 17. Mas Salomão começa a fazer escolhas, deixando de lado aquilo, todo o ensino que havia recebido de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos ler agora alguns versículos que estão no capítulo 11 de 1 Reis. Na verdade, vamos ler alguns versículos do capítulo 10 e também alguns versículos do capítulo 11, para que nós venhamos ver como Salomão foi agindo de modo contrário a cada um dos ensinos que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Em primeiro lugar, Salomão, no capítulo 11, versículo 28, a palavra vai dizer assim: E o homem Jeroboão era valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então, Deus havia falado para Salomão, havia ensinado que o rei não deveria escolher alguém que fosse de fora, que um dos seus irmãos é que deveria governar. E Salomão, mesmo tendo filhos, ele escolhe a Jeroboão, que não era dos seus filhos, para reinar sobre o povo, para reinar sobre a casa, a cargo da casa de José, como nós vemos no texto. E aqui começa
a ruptura no chamado Reino Unido, porque com Davi e com Salomão, todas as tribos de Israel eram conduzidas de modo centralizado, mas essa decisão de Salomão vai fazer com que haja a divisão das 12 tribos de Israel, passando a ficar 10 tribos a cargo de Jeroboão e apenas 2 tribos a cargo de Roboão, seu filho, o filho de Salomão. Então, nós vemos aqui o seu primeiro erro, como as consequências da sua escolha vão causar problemas para aquelas pessoas. E isso é um aspecto muito importante, nós levarmos em consideração que a nossa tomada de decisão, ela nunca é individual, ela sempre vai reverberar sobre a vida daquelas pessoas que andam conosco, que fazem parte da nossa existência. Nós não somos sozinhos. O meu esposo, ele gosta muito dessa expressão. Você não é sozinho, ele sempre diz para os nossos filhos. Então, Deus Todo-Poderoso também vai nos dizer que nós não somos sozinhos e as nossas decisões, elas vão impactar a vida das outras pessoas. Por isso, nós precisamos ter muita sabedoria ao tomá-las. O segundo aspecto que eu gostaria de tratar com você, para que nós vejamos como Salomão contrariou tudo aquilo que Deus havia ensinado, está no capítulo 10, no versículo 26, onde diz assim a palavra do Senhor: Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. O Senhor havia dito que eles não deveriam multiplicar muitos cavalos. Os cavalos naquela época eram um símbolo de força. Então, quanto mais cavalos tivesse um reinado, mais força, mais poder de guerra eles teriam. Então, Deus Todo-Poderoso sempre desejou que nós depositássemos a nossa esperança, nosso desejo de justiça nele e não em coisas. E Salomão negligencia isso. E aí no versículo 28, ainda no capítulo 10, nós vamos ver Salomão negando outro ensino do Senhor. No versículo 28 diz assim: E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. O Senhor havia dito que não queria que eles voltassem ao Egito, e Salomão negligencia esse ensino. Ele vai justamente ao Egito buscar de lá os cavalos. E mais uma vez nós vemos Salomão negando aquilo que havia recebido de ensino do Senhor. E aí nós vamos ver no capítulo 11, no versículo 3, Salomão mais uma vez deixando de lado aquilo que havia aprendido de Deus. O versículo 3 do capítulo 11 diz assim: E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. O Senhor havia dito que Salomão, que os reis não deveriam multiplicar mulheres. E o que Salomão faz é exatamente o contrário. 700 mulheres, princesas e mais 300 concubinas. Já é difícil para um homem administrar uma mulher, eu fico imaginando Salomão com 1.000 mulheres. Enfim, ele multiplica as mulheres e multiplica consequentemente os seus problemas, porque o texto vai dizer que as mulheres, inclusive, perverteram o coração de Salomão. O fato é que o coração de Salomão já estava pervertido antes disso, porque ele já havia feito tudo aquilo que o Senhor havia dito para não fazer. Mas ainda há outra coisa que Salomão faz, que Deus disse para que ele não fizesse. O capítulo 10 agora, no versículo 25, vai nos dizer assim: E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes e armaduras, e especiarias e cavalos, e mulas, cada coisa de ano em ano.
Então, de ano em ano era acrescentado ao reinado de Salomão o ouro e a prata. O texto vai dizer que Salomão foi um dos homens mais ricos da terra, se não o mais rico dela, em função de que ele sempre acumulava cada vez mais coisas tiradas do próprio povo. O texto vai dizer no capítulo 11 que o povo estava no capítulo 12, na verdade, quando seu filho Roboão vai assumir parte das tribos de Israel, os sacerdotes então da época vão dizer que o povo estava sobrecarregado do governo de Salomão. Então o povo foi espoliado por Salomão. Salomão foi tirando do próprio povo ouro e prata para acumular para si mesmo. Então nós vemos à luz desta palavra o quanto Salomão, sendo o rei, ele estando sobre a liderança daquele povo, ele vai negligenciando um a um os mandados do Senhor para aqueles que estivessem na condição de governo. Então é importante que nós venhamos observar essa palavra e todo o ensino que o Espírito Santo puder nos trazer à luz dela diante do momento de vida que nós estivermos enfrentando. Aquele que se diz líder não pode abrir mão do ensino da palavra do Senhor, que a lei de Deus ela sempre possa guiar a nossa tomada de decisão. Porque os erros, fazer contrariamente, agir contrariamente à vontade do Senhor, vai fazer com que nós venhamos causar divisão, como aconteceu aqui no texto, nesta passagem a respeito do rei Salomão. Houve divisão entre as tribos de Israel por conta das decisões inadequadas tomadas por Salomão. E essas decisões, como eu dizia, elas vão reverberar na vida daqueles que nos cercam, daqueles que vivem conosco. Elas vão respingar na vida de outras pessoas. Então, na condição de quem lidera, é importante que nós venhamos nos lembrar disso. As decisões não são unilaterais, elas não influenciam só a nós mesmos, elas vão influenciar a vida de outras pessoas também. Por isso que nós venhamos pedir a sabedoria do Senhor para toda tomada de decisão em nossas vidas. E que nós venhamos nos lembrar que o ensino do Senhor é perfeito. E aqui não pode existir em nós a percepção de um Deus mau, um Deus que castiga. Na verdade, nós precisamos enxergar um Deus bom, um Deus que ama nos ensinar, ama nos mostrar o caminho daquilo que vai nos trazer bênção. A questão é que Ele também nos deixou o livre-arbítrio. E é justamente no livre-arbítrio que muitas vezes nós vamos sofrer as consequências das escolhas erradas que fazemos para a nossa própria vida, que fazemos para nós mesmos. Eu convido você então para fazer a leitura de todo este capítulo de 1 Reis 10 e 11. Leia o 12 também, que mostra mais um pouco das consequências. Mas que você ore ao final disso, pedindo ao Senhor, assim como eu faço por mim mesma, que o Deus Todo-Poderoso venha nos ajudar a tomar decisões sábias, fazer escolhas sábias, à luz do seu ensino, à luz da sua palavra, à luz daquilo que ele já sabia que poderia abençoar as nossas vidas. Eu termino essa reflexão deixando meu abraço, o convite para que nós nos vejamos na próxima semana. E se você gostou, lembre-se de compartilhar. Até lá!